Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. Senhor presidente, nós estamos, pelo menos eu estou, senhor presidente, estarrecidos com o anúncio de uma empresa privada de armamentos, a Taurus, que, chamando para si o papel de interpretar uma norma legal, afirmou que está apta a vender, em breve, fuzis a cidadãos comuns no Brasil. Sim, é essa a notícia de hoje. Com base no decreto inconstitucional, absurdo, eu diria até irresponsável, assinado pelo presidente da República, que quadruplicou o poder de fogo de armas acessíveis à população, a empresa aguarda tão somente a regulamentação para disponibilizar o fuzil T4 a civis. Uma arma que tem sido utilizada até hoje apenas por forças táticas militares, estará em breve nas mãos de qualquer brasileiro ou brasileira que quiser adquirir uma. É a completa institucionalização da barbárie no Brasil. Já são 5 meses de governo e o Brasil só acumula retrocessos em todas as áreas. O desemprego estoura. O número de desalentados é o maior da história. A desigualdade de renda atingiu o mais alto nível de todos os tempos. O PIB foi revisado pela 12ª vez para baixo, os preços atingem patamares cada vez maiores, a inflação sobe, o país está à beira de uma depressão econômica, todos os recordes negativos sendo batidos pelo governo. E o que o presidente da República faz? Se abraça a uma pauta ideológica que em nada ajuda o Brasil a sair dessa situação. Ao contrário, acelera a nossa ida para o buraco e para o fundo do poço. Por meio de 2 decretos assinados em menos de 120 dias, Bolsonaro facilitou não só a posse, como também o porte de armas. Agora, não só o indivíduo pode ter até 4 armas em casa, como algumas categorias têm o direito de portá-las da forma como quiser. Na minha opinião, senhor presidente, é uma inconsequência, é um disparate, é uma loucura, não se consegue entender, a não ser pelo que muitos levantam de que é uma forma de pagar a fatura do apoio na campanha eleitoral, permitir que o Brasil se assemelhe a um bando de lunáticos que se sentem como se estivessem num filme de Rambo. Uma inconsequência absoluta. E o povo não quer. Esse é que é o mais importante. O povo não quer. Ainda hoje saiu uma pesquisa do Instituto Paraná, feita em todo o Brasil, onde 60% das pessoas dizem que não querem ter uma arma em casa. Imagine se a pergunta fosse sair por aí armado.
E entre as mulheres, esse número é ainda maior. 70% das mulheres brasileiras não querem que haja uma arma na sua própria casa. E por que é que o governo insiste numa proposta que o povo não quer, que não vai mudar em nada a realidade de vida da população e que só vai colocar ao alcance do crime organizado, da marginalidade, a possibilidade de terem acesso a novas armas de fogo? Essa medida traz reflexos até mesmo na economia. O decreto pode permitir a entrada de pessoas armadas nas aeronaves. E com isso, as companhias aéreas estrangeiras vão deixar de operar voos no Brasil por risco à segurança. Olhem o absurdo. A Organização Internacional da Aviação Civil, que congrega mais de 200 países, pode nos rebaixar por esse ato, e a retirada de empresas aéreas provocará aumentos imediatos nas passagens aéreas. Vejam que contradição. Desde 2001, quando houve o atentado das Torres Gêmeas em Nova York, internacionalmente, nos aviões, sequer se pode utilizar faca para fazer uma refeição. Quando você está no aeroporto, que passa com a sua mala, se tiver uma tesourinha de unha, se tiver um canivete, você tem que deixar lá no raio-x. E agora o presidente da República quer autorizar uma pessoa a entrar num avião armado. Armado. Tem lógica isso? Hoje nem policial entra armado. Ele tem que entregar a arma ao piloto. Tem que deixar essa arma trancada. E agora o avião vai virar um desfile de pessoas armadas. Eu não sei quem é que vai ter coragem de viajar de avião sabendo que pode ter alguém armado. Veja que absurdo, que despautério que nós estamos vivendo no nosso país. Fora isso, há as imensas consequências sociais que esses decretos vão provocar. Depois de um trabalho de sólidos e longos anos, os índices de homicídios começaram a cair em vários estados do país. Justamente agora, o presidente da República se propõe a inundar o Brasil com armas que certamente serão traficadas para aparelhar a criminalidade. Fora isso, num país onde nós já contabilizamos mais de 50 mil mortes violentas por ano, armar os cidadãos e cidadãs é estimular a resolução de conflitos do cotidiano por meio da bala. Uma briga de trânsito, uma discussão no bar, um bate-boca entre vizinhos, tudo isso poderá acabar numa imensa tragédia com essas armas à mão, fora o imenso risco a que as crianças estarão expostas ao viverem no mesmo teto onde há armas de fogo. Mas eu ouço com atenção a parte do senador, nosso companheiro paraibano do Rego. Obrigado, senador Humberto Costa. Veneziano do Rego, desculpa. Obrigado pela atenção, particularmente a esse assunto que eu espero, como nós, estamos aqui diante de dois outros integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, senador-presidente Lazier Martins, senador-presidente Álvaro Dias e a própria Vossa Excelência, senadora Zenaide Maia. E eu espero que amanhã, efetivamente, esta Casa se posicione de maneira firme, como tem sido o seu pronunciamento,
e de maneira firme, como tem sido o sentimento identificado de todos aqueles que não toleram, não se convencem, não se resignam diante daquilo que nós estamos assistindo. Essa é uma posição comum a todas as pessoas que bem o sabem, que esse tipo de comportamento, de decisão, que não regulamenta, que desconhece inclusive as ordens ou a ordem hierárquica das leis, desconhecendo, por exemplo, que nós temos um Estatuto do Desarmamento de 2003 que foi debatido. Se as convicções de Sua Excelência o Presidente da República e daqueles que o seguem, e diga-se de passagem, inclusive não seguida por aquele que representa o Ministério da Justiça, Sua Excelência Ministro Sérgio Moro, mas que termina limitado porque não pode contestar ao Presidente da República, principalmente por força daqueles últimos anúncios, ou do último anúncio que o Presidente o fez, que o agraciará com a vaga no STF, dificilmente o ministro Sérgio Moro ousará em questionar esse decreto, que é esdrúxulo. Eu poderia e haveria, e teremos nós a oportunidade, até porque Vossa Excelência foi autor de um dos projetos de decreto legislativo. Amanhã nós estaremos apresentando um voto separado, senador Humberto Costa, exatamente para mostrar, antes de adentrarmos ao mérito, Vossa Excelência falava dos fatos que se banalizam do Pernambuco, a Paraíba, ao Rio Grande do Norte, ao Paraná, ao Rio Grande do Sul. Inevitavelmente temos muito, lastimavelmente, a contar de episódios, de simples discussões familiares que redundam em homicídios, de discussões de trânsito que ficavam, não que nós advoguemos, na má educação entre os seus atores, para aqueles que sacam das suas armas em punho e, quem sabe agora, doravante, como quer o presidente, até mesmo com fuzis. Até mesmo com fuzis, porque a restritividade ou a restrição a armas se tornou desconhecido com esse decreto recente que foi editado pelo governo federal. Então, eu queria me somar à sua preocupação e dizer que é tão frágil, é tão pobre de consistência, que nós não vamos adentrar nem as questões de mérito. Nós temos que sustar efetivamente o decreto por força da sua completa ausência de fundamentos jurídicos e desconhecimento àquilo que deveria ser, por parte dos que acompanham o presidente da República, deveria ser de conhecimento, ou seja, não tem cabimento um decreto que não regulamenta, não há qualquer regulamentação no decreto proposto, num decreto que faz com que as exigências postas no Estatuto do Desarmamento sejam simplesmente desconhecidas, porque a necessidade de se comprovar a presente e premente condição de poder requerer um registro para porte de arma, hoje, com esse decreto, não mais é exigível. Então, precisamos nós dar uma resposta, mas não é uma resposta por força de ter sido uma iniciativa deste ou daquele presidente, é porque desconhece-se aquilo que foi por nós, pelo Congresso, debatido. Tomara que amanhã, como na pauta item 1, seja a apreciação dos relatórios e que virão a ser expostos e que debatamos, mas que sustemos esse lastimável. Imagine o Vossa Excelência dizia, nós vamos ter aí a entrega de armas, até mesmo aqui, porque o presidente diz que todo agente político, detentor de mandato, seremos 81. Eu não, tenho certeza que Vossa Excelência também não, a senadora Zenaide não se arma senão com as boas convicções que tem, o senador senador Álvaro Dias, mas imaginemos nós, todos os senhores vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores, senadores, deputados federais, e essa casa já foi palco, lamentavelmente a história conta, e que bom seria se nós pudéssemos simplesmente desconhecer dessas passagens, aquilo que seja um debate de divergências de opinião, de divergências partidárias, ideológicas, pode, quiçá,
levar a alguém sacar de uma arma e discutir na base que nós não desejamos. Eu não estou exagerando, Vossa Excelência bem o sabe. A população brasileira, com esse decreto que o presidente da República fez editar, toda ela estará armada. Porque caso qualquer uma daquelas inúmeras previsões não tenha a oportunidade de ter o porte de arma, qualquer uma pessoa pode se alistar, pode se inscrever, pode se tornar sócio de um clube de tiros, pode se apresentar como caçador, pode se apresentar como colecionador de armas. Enfim, senador Humberto Costa, é isso que a gente lamenta. E lamentamos muito mais quando o presidente insiste em tentar levantar, incitar, instigar a opinião pública contra o Congresso, quando nós queremos fazer o bom debate. E esse debate nós desejamos. Se o presidente desejar propor a revisão do Estatuto do Desarmamento, que o faça através dos meios e dos instrumentos que constitucionalmente, regimentalmente, são conhecidos de todos nós. Então, meus parabéns por trazer de volta esse assunto. Nós trouxemos há cerca de 15 dias, logo em seguida ao anúncio desse decreto, e o lastimável é que ainda há alguns, em razoável número, a aplaudir em sorriso, fazendo até as menções de armas, o que não é compreensível e aceitável. Muito grato pela sua generosidade de poder ter-me como aparteador de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência pelo aparte, integro ao meu pronunciamento a sua fala, com muito prazer, e vejo que concorda integralmente comigo, mas além de a maior parte da população não querer, metade dos governadores do Brasil já assinaram uma carta pedindo ao presidente da República a imediata revogação desse decreto, que vai fazer proliferarem as armas e munições em todo o país, favorecendo o tráfico ilícito e jogando todo esse arsenal para o uso dos criminosos, entre eles as chamadas milícias, que estão tão em voga nesses últimos meses. Todos sabemos dos gravíssimos problemas que enfrentamos na área da segurança pública. Todos sabemos dos riscos a que os brasileiros estão expostos diariamente nas ruas do país. O drama das vidas perdidas, das famílias destruídas por mortes provocadas por armas de fogo. Mas não é inundando o país com mais armas, não é autorizando cidadãos e cidadãs a terem acesso a fuzis e a 5.000 munições por ano. 5.000. Quem tiver 4 armas pode ter 16.000 balas por ano. Vai fazer o quê? É uma guerra? E não será dessa maneira que nós vamos sair dessa calamidade social. Nós precisamos de políticas públicas sérias nessa área. As soluções para o enfrentamento da violência virão somente com uma coordenação efetiva entre a União, os estados e os municípios, que articule os esforços de todos para o combate à criminalidade. As soluções virão com o investimento em inteligência, que dê capacidade às forças da ordem de uma repressão qualificada aos criminosos. Virão com o fortalecimento do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social para atuar nos gargalos, oferecer prevenção e combater a violência. Abarrotar o país de armas e vender isso como solução ao crime é enganar a população, que, aliás, já rejeitou essa fórmula. É um equívoco, é um estelionato, é uma terceirização inaceitável da responsabilidade do Estado a quem cabe prover a segurança pública. Por isso, é urgente que o Congresso Nacional haja em consonância com os governadores e com o povo, para barrar
esse quadro de atrocidade que se avizinha. A nossa bancada já apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar esse ato arbitrário do presidente da República, que de forma ilegal instaurou um estatuto do armamento no Brasil. É função desta Casa Legislativa, vou concluir, fiscalizar o Poder Executivo e, no caso em que ele exorbita as suas atribuições, como este, é imperioso que nós restauremos a legalidade e é urgente que o façamos, ou estaremos concordando com a rápida degradação do estágio civilizatório da nossa sociedade, com consequências irreversíveis para a segurança, a integridade e a vida de milhares de brasileiros. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Okay. Cumprimentos, senador Humberto Costa, de Pernambuco. Pela ordem de inscrições, tem a palavra o ilustre senador